Bem-vindos ao canal, pessoal, Coração em Movimento. Meu nome é Carlos Nascimento e hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esporte, treinamento, empreendedorismo e outras coisas. Meu amigo, meu treinador, Bruno Ricker. Obrigado por ter vindo, Bruno, por ter aceito o convite. Você é um cara que eu admiro pela sua trajetória, pelo que você construiu até hoje. Espero que a gente converse bastante sobre os temas que eu separei aqui. Fiz uma listinha para não esquecer os pontos mais importantes. O Bruno, ele é graduado em Educação Física, especialista em treinamento desportivo, mestre em Fisiologia do Exercício, membro da Academia Brasileira de Treinadores, CEO e treinador da Aptidão, assessoria esportiva. Obrigado e queria que você falasse já para começar quem é você, né? Quem é o Bruno, onde é que você nasceu, da onde que você veio, como é que foi sua infância, da onde que você se inspirou para se tornar um educador físico, um treinador. Conta um pouquinho aí da sua história. Bacana. Antes de tudo, eu queria agradecer, né? Obrigado aí pelas palavras, me sinto lisonjeamente honrado, né? E tá abrindo esse canal, né? De forma geral, então abrindo esse bate-papo, essa conversa, né? Então, muito honrado mesmo, né? Então, bom, vamos dialogar aí um pouquinho sobre um pouquinho mais de esporte, né? Falar aí sobre trajetória, falar sobre qualidade de vida, performance, saúde, de forma geral, né, que está muito correlacionada aí, né, com a medicina e a educação física estão assim, sempre andando juntas, né? Então, vamos lá, adentrando a pergunta inicial, né, de como é que começou a trajetória do Bruno na educação física. É bem legal de conversar sobre isso, por causa que eu iniciei na educação física já com 14 anos de idade, eu já sabia que eu ia ser profissional de educação física. Nossa. Porque eu tive uma infância que eu era obeso, né? E aí, sempre adorei comer mesmo, até hoje, gosto bastante de comer, né? Quem não gosta, né? Mas eu tinha 1,59 m, 1,58 m na época, não cresci muito não, né? Hoje tenho 1,65 m, mas e pesava 80 quilos na época, né? Então, assim, eu era obeso, literalmente, né? Sim. Mas sempre gostei de fazer atividade física, meu pai era corredor, né? Mas, de forma geral, né, eu tenho uma linha na família, uma genética, né, que puxa pro lado da obesidade. Uhum. Né? Não colocando a culpa nisso, de forma nenhuma, né? Era culpa minha mesmo, eu comia demais. Sim. E aí, com 13 para 14 anos, que era aquela idade ali no colégio, né? Onde você começa a se interessar pelo sexo oposto, né? E tudo, aí tu via que ia ficando ali meio que para trás e tudo. Eu falei, pá, cara, quero emagrecer. Uhum. E aí, em 3 meses, eu perdi 28 quilos. Nossa. Né? Então, comecei a perder peso. Meu pai já era corredor, aí sou morador do Guará, inclusive até hoje. Aí Aham. comecei a dar a volta no Guará, o Guará tem 8 quilômetros. Então comecei ali, caminha, corre, caminha, corre. Em 2 semanas eu já estava correndo o Guará todo. E aí em 3 semanas eu já tinha perdido aí na casa aí dos seus 8 a 10 quilos. Né? E fui, daqui a pouco, nesse processo de emagrecimento, eu já me vinculei pro lado de treino. Porque eu corri o Guará todo santo dia e queria baixar meu tempo. E aí comecei, baixar tempo, a veia esportiva veio e começou a falar mais alto. Competitivo, sempre competitivo. Sempre competitivo. Então, meu foco era fazer o Guará no menor tempo possível, menor tempo possível, menor tempo possível. E né, chegou no momento onde eu comecei a correr o Guará num determinado tempo, eu não conseguia mais baixar o tempo. E aí eu comecei a buscar sobre, falei, como é que eu posso melhorar isso? Né? E aí eu Isso comecei com a quantos ler, anos? isso eu com 14 anos de 14 idade. anos. E aí, Caramba. como é que eu posso melhorar isso? Eu comecei a buscar. Aí, nessa época, eu busquei por um treinador. Então, eu comecei a ser treinado, só que eu queria não só ser treinado, eu queria entender o sistema, o mecanismo fisiológico, o mecanismo de treinamento. Então, com 15 anos de idade, eu já tinha norteado que eu ia ser um profissional de educação física. Então, a escolha da faculdade, a escolha do que eu queria trabalhar foi muito fácil para mim. Né? Essa que é a grande verdade. Então, dentro disso, então meu esporte, vamos dizer assim, inicial para competitivo foi a corrida. Uhum. Só que eu tinha um grande amigo meu,
né? Certo. Aliás, tem um grande amigo meu que pedalava também, né? Fazia mountain bike. E aí, amigo do meu pai também, era mais velho, né? É mais velho. E aí ele me incentivou, falou, não, vamos fazer umas trilhas. Eu falei, tá, beleza, vamos. E aí, na hora que eu comecei a andar de bicicleta, o bichinho do mountain bike me pegou, e aí com 16 anos... Esse bichinho é forte. E aí com 15, 16 anos eu tava disputando já Iron Biker, né, prova de 2 dias, que tinha, que até então era a prova mais dura que tinha no Brasil na Sim. época. Isso a gente tá falando de 96, 97, né, então eu já competia nessa época. E aí o objetivo era terminar a prova, aí daqui a um ano era terminar entre os 100 melhores, daqui no outro ano eu estava disputando entre os 10 primeiros da categoria, e assim foi a trajetória. E foi também aonde eu consegui ter um pouco mais de performance no mountain bike em relação às outras modalidades. E aí quando você tem mais performance, tem mais resultado, a tendência é você gostar mais daquela modalidade, né? Nadei sempre desde moleque, meu pai sempre me incentivou, minha mãe sempre me incentivou a fazer atividade física. Então, desde criança eu já nadava, só que eu nunca tive performance na natação, nunca tive um desempenho, né? Nadava, se me jogar para nadar, sei lá, 10 mil metros para não morrer afogado, eu consigo sair tranquilamente, mas eu nunca tive desempenho, velocidade. Uhum. Então acaba que você vai perdendo, vamos dizer assim, o tesão pelaquela modalidade, propriamente dito, né? E aí você vai abraçando outras modalidades que você acaba tendo uma afinidade e um desempenho melhor. Então é natural, né? Hoje em dia pratico as 3 modalidades, então acabou que depois de mais velho, depois dos 28 anos, eu fui pro triatlo, né? E o objetivo de ir pro triatlo foi simplesmente para estar em contato com as 3 modalidades. Então, hoje eu me mantenho dessa forma, me mantenho sempre praticando as 3 modalidades, mas a partir do momento que eu quero fazer uma prova de mountain bike, eu norteio mais para mountain bike. Na hora que eu quero fazer uma maratona, eu norteio mais para corrida. Na hora que eu quero fazer uma travessia de natação, eu norteio mais para natação. Né? Então, eu fico brincando dentro das 3 modalidades, mas sempre praticando as 3. Legal, legal. Bom, vamos falar um pouquinho então da sua formação, assim. Então você decidiu com 14 anos, entrou no esporte para valer, né, pelo jeito, e aí lá na frente tinha vestibular e tudo, então como é que foi essa trajetória aí da formação, depois da especialização e tudo mais? E se você já tinha um objetivo, assim, não, eu quero estudar isso, para me tornar um treinador ou um empresário? Como é que foi esse raciocínio aí desse início? O objetivo, assim, quando eu comecei na educação física, como eu falei, assim, era para entender o funcionamento do organismo, né? Como é que funcionava e tudo. No entanto que, por exemplo, assim, eu falei que eu não tinha dúvida que eu queria fazer educação física, mas lógico que surgiu também a questão da nutrição, que era muito natural. Poxa, eu estava no processo de emagrecimento, então o que eu tenho que comer, né? Como que eu tenho que comer? Então, nessa época também já busquei um nutricionista. Então, acabou que eu também me interessei por essa parte. Só que, de forma geral, eu gostava muito mais da prática propriamente dita, né? Vamos dizer assim, do fazer a modificação e aquilo ali acontecer algo, vamos botar assim. Uhum. Então, a educação física foi um meio mais natural para mim. Então, como comentei, cara, foi algo bem natural. E aí eu sempre gostei da parte de treinamento. Sempre tive essa afinidade maior com a parte de treinamento. No entanto que na época de fazer o vestibular, né, eu conversei bastante com meus pais, né, por causa que basicamente na época aqui em Brasília a gente tinha 2 faculdades, aliás 3, eram 2 ou 3 faculdades, eram 3 faculdades só que tinham a área de educação física, que era a Católica, que na verdade era a antiga Dom Bosco, Uhum. você tinha a UNB, tradicionalmente, e você também tinha o CEUB, Certo. né, e o CEUB na verdade estava iniciando na época, acho que era a primeira turma na época ali, Uhum. né, isso a gente está falando aí de 2000, né, 99, 2000, então se eu não me engano era a primeira turma, enfim. Basicamente, a educação física da UNB era uma educação física voltada mais para a pedagógica, né? Ela tinha as partes de treinamento, tudo e tal, mas era uma educação física mais voltada para a área de educação física escolar, que não era tanto a minha pegada. Uhum. E a católica tinha um know-how de laboratório maior, né? Ou seja, ele vinha para esse lado mais treinamento, mais tecnicista. Uhum. Né? E eu conversei com meus pais, né? Meus pais tinham condições financeiras, e aí chegou e falou, não, se você gosta mais dessa parte e você tá adepta a isso, tranquilo, sem problema nenhum.
Então, eu já fui direto para a Católica nesse sentido, né? Então, já comecei a fazer e desde o primeiro semestre eu ficava fazendo cálculo, né? Por causa que tinha matérias que são pré-requisitos e uma delas era treinamento desportivo, que era a Uhum. matéria que eu almejava pegar de qualquer forma. Certo. E ela só acontecia no 7º semestre. E Caramba. eu ficava fazendo cálculo para ver como é que eu poderia puxar essa matéria para eu conseguir fazer antes, né? Então, porque tem que fazer essa, que é pré-requisito, para fazer essa, para chegar no treinamento esportivo. Uhum. Mas todos os cálculos que você fazia nunca dava, por causa que ela realmente só podia acontecer no 7º semestre. E eu continuei estudando, né, buscando aquela matéria, só que eu lia bastante. Na hora que chegou no 7º, eu tava, né, babando. Tava pra dando aquela aula matéria. E aí, na hora que eu comecei a trocar ideia lá na aula, na sala, né, eu conseguia levantar alguns debates bem interessantes com o professor. Só que o professor ele pegava, não, Bruno, segura, porque a turma não tá conseguindo acompanhar. Aí eu, tipo, meio que me podava. Daí foi meio frustrante para mim, né, nisso. Entendi. Foi meio frustrante, mas também serviu como um combustível, né? Que eu sabia que eu tinha um tato para aquilo, né? Eu sabia que eu tinha um quê para aquilo ali. No entanto, que o próprio professor no final da aula e outras pessoas falaram, ó, já começa a fazer uma pós-graduação, né? Que tu tem, tu tem a cabeça para isso aí, Pedro. E aí você fez? Sim, aí antes de finalizar já a graduação, eu já tinha emendado numa pós-graduação. Aí já comecei uma pós dentro da graduação mesmo, já comecei a fazer a pós-graduação, que era exatamente em treinamento desportivo, né? Então, eu já fiz uma pós, depois fiz uma segunda pós, né? E aí também o processo para o mestrado foi bem natural também, né? Então, o mestrado eu queria ter esse entendimento um pouco mais aprofundado, Uhum. né? Do funcionamento, dos testes, como é que funcionava, a parte de laboratório. Então, dentro desse meu processo de formação, eu fui técnico de anatomia, eu fiquei dentro do LAFIT, que era o Laboratório de Educação Física da faculdade, né? Então, participava ali do processo. Então, todo a aula técnica que tinha de VO2, eu era cobaia, né? Eu me dispunha a fazer o teste, né? E depois chega num outro momento que eu já não queria mais fazer o teste, que eu queria aplicar o teste, né? Porque eu queria ficar, Analisando. né, analisando, furando a orelha da galera, tirando lactato. Então, né, Ah. eu fiz bastante tempo isso. E depois, né, apareceram alguns outros cursos, eu então sempre gostei de fazer, né? Então tive participações em alguns artigos científicos, né? Então tem alguns artigos científicos publicados, todos dentro da área de Endurance, Uhum. né? Alguns primeiro autor, outros como colaborador. E também tive a grande honra de participar da Academia Brasileira de Treinadores, que foi bem enriquecedor, né? Ou seja, a gente foi para o Comitê Olímpico Brasileiro, fomos lá para o Rio de Janeiro, então Legal. passamos uma temporada lá bem legal, no laboratório lá do Comitê Olímpico Brasileiro. Então a gente teve uma troca de experiência muito farta com os treinadores do Brasil, de diversas modalidades. Isso na Olimpíada? Isso prévia à Olimpíadas. Ah, prévia Olimpíadas. Prévia Olimpíadas. Então a gente teve esse contato com os treinadores, com o tipo de treinamento, não só com os treinadores a nível nacional, mas a gente teve treinadores a nível mundial de diversas modalidades e essa troca de experiência foi muito enriquecedora. Uhum. E uma das que mais marcou foi exatamente a gente passar um mês, né? Um mês não, perdão. Uma semana imerso junto com o treinador do Nino Schutter, né? Então, o Nico, a gente teve esse contato com ele direto, do dia a dia ali com ele, então de a gente conseguir sugar, né? Para quem não conhece o Nino Schutter, quem não sabe quem é o Nino Schutter, é só a maior lenda do mountain bike mundial, né? Ainda corre até hoje? Corre até hoje. 35 anos, tá? Não, ele tá com 38. 38 anos. 38 anos, e ele é top 5, né? do circuito mundial, né? Então, assim, ele é o cara mais longevo, né, de desempenho de forma geral. Então, se você pegar, por exemplo, a trajetória, que inclusive ele foi medalha de ouro aqui no Brasil, nas Olimpíadas. Bateu o recorde do Absalom, né? Na quantidade de vitórias de Copa do Mundo. Nas Copas do Mundo aqui na etapa do Brasil. Também, e nas Olimpíadas do Brasil ele conquistou a medalha de ouro, Sim. que era o que faltava para ele. Então ele tinha, já nas 2 Olimpíadas anteriores, medalhista também, né? Então ele foi medalha de prata na Olimpíadas anterior, que foi Londres,
E ele foi medalha de bronze na Olimpíada de Pequim, né? Que foi a primeira participação dele. Então ele literalmente construiu a medalha de ouro, né? Bronze, prata e ouro, né? Então, de um atleta ter 3 Olimpíadas, então a gente está falando de 3 ciclos, está falando de 12 anos andando em alto nível. Já É por aí difícil. você já sabe Não é para qualquer um. o nível que a gente está falando, né? Então a gente teve esse contato com ele, né? Essa troca de experiência que foi singular, né? E isso é muito importante, por causa que a gente passa a não só olhar dados, métricas, números, mas passa a olhar também, que eu já fazia, mas comecei a olhar com um pouco mais de cuidado, o indivíduo propriamente dito, né? Porque é aquela história, a gente tem uma linha de raciocínio, mas cada organismo, ou seja, a individualidade biológica, sempre vai falar mais alto do que qualquer planejamento, qualquer periodização de treinamento. Legal, legal. Bom, vamos entrar um pouquinho na aptidão agora. Não sei se todo mundo sabe, eu entrei na aptidão, deve ter uns 3 anos e pouco. Antes disso, eu treinava com uma outra pessoa em Brasília. E a Michele, minha esposa, que entrou primeiro do que eu, inclusive, que me levou para a aptidão. E uma característica do Bruno, né, para quem conhece, é que ele é uma pessoa extremamente presente na vida do seu atleta, né, da pessoa que está treinando. Né? Então, isso é uma coisa boa, porque qualquer dúvida que a gente tem, dificuldade, esse treino é assim, esse treino é assado, a gente consegue rapidamente um feedback dele, e isso é muito bom. Acho que isso eu até trago para o meu ambiente da medicina ali, do consultório. Acho que é importante que o paciente que eu estou cuidando, da pessoa que eu estou cuidando, que eu tenha uma proximidade com ela, porque dúvidas surgirão, intercorrências surgirão, problemas surgirão, e a gente com a proximidade, olhando assim a pessoa como um todo, como você falou, a gente consegue identificar o problema com mais facilidade e cuidar melhor do paciente, né? Então essa é uma característica sua, isso não sou eu que estou falando, todo mundo que você já deve ter escutado isso 1 milhão de vezes, né? E isso é muito bom. Então eu queria que você falasse como é que surgiu a aptidão propriamente dita, a empresa Aptidão, como é que planejou, como é que você lançou, como é que começou, aonde começou, né? Numa salinha ali, como é que foi? Legal. Que você tinha o apoio de alguém entrou junto com você, fala um pouquinho disso. Bacana. Então, inicialmente, eu comecei em 2007, na verdade, era uma assessoria chamada Ricker, que é o meu sobrenome, né? Então, comecei carreira solo. E em meados de 2009, eu encontrei com o Misael não chega a ser um curso, era um evento que falava sobre a Volta da Pampulha, uma corrida, né? Que ela é bem tradicional, ela acontece em Belo Horizonte, sempre no final do ano, de forma geral. E aí, a gente conversou lá, Misael, eu era calouro do Misael, né? Então, assim, ele era um semestre de educação física na minha frente, mas a gente sempre teve bastante afinidade na faculdade. E aí ele que era o proprietário da Aptidão, ele tinha esse nome, né? E eu tinha Ricker. E aí ele, ele pegou e sugeriu uma sociedade, né? Aí dessa sugestão de sociedade ficou ali, né? Aquele impasse de qual o nome vai ficar, porque o Aptidão é seu, o Ricker é meu, tudo mais e tal. Aí ficou meio que aquela história de colocar o Aptidão Ricker, tudo e tal. Aí depois, no final das contas, ele falou, cara, Aptidão é um nome genérico, né? Não pertence a mim, né? Fala sobre um aspecto geral. Eu falo, acho legal a gente manter a Aptidão, né? De forma geral. Não, bacana, não me oponho a isso, não. E aí a gente acabou que era algo ainda bem amador, né? Então, assim, colocava um nome, colocava uma logo e pronto. Então, tipo, não tinha nada registrado, nada assim do tipo. E aí, quando a gente fez essa sociedade, que aí a gente começou, né? Cara, então vamos registrar. Aí a gente acabou que a gente fundou ela em 2009, propriamente dito. Certo. Né? Aí a gente fez essa fundação, né? Vamos dizer assim, esse marco. E em 2010 a gente colocou um CNPJ, propriamente dito, né? E registrou como empresa, tudo. E aí, a partir daí, a gente comemora ela exatamente como ela tem a partir de 2010, né? Então, a gente coloca ela formalmente como ela a partir de 2010. E dentro desse processo, a gente ficou sócio durante 8 anos, e aí depois a gente desfez a sociedade. A gente fez a sociedade bem tranquila, de forma bem, sou amigão dele, até hoje a gente conversa direto. E aí foi simplesmente por mudança de rumos, né? Ele foi para um lado mais bodybuild,
né? Ele começou a treinar mais isso, daqui a pouco o cara tava gigante. Eu falei, pô, trabalhar com... Mas o Misael é triatleta, ele fez Ironman, se eu não me engano, acho que ele tem uns 4 Ironman, né? Full, né? Então ele sempre foi um triatleta, só que ele era literalmente bem magrinho, né? E depois, no meio do processo, ele começou a fazer pós-graduação de bodybuilding e tudo, e começou a se interessar mais por esse lado, né? E aí começou a ir para esse lado também, que ele foi um cara sempre que, vamos dizer assim, ele se entregava ao que ele estava fazendo. Então ele foi pro lado do frango e batata doce. E aí começou a ficar forte, falou, tipo, cara, não tá casando aqui isso aqui, né? Tipo, a corrida, ciclismo, triatlo e tu ficando grandão aí, tudo. Ele, não, pô, é verdade, né? Não sei o que e tal. Eu falei, então, vamos sentar aqui e vamos fazer sociedade tranquilo, por causa que, né, você tá com outra linha de raciocínio. Não, concordo contigo, beleza. E aí foi assim, né? Então hoje ele tem um estúdio personal e tudo, né? Então ele tá dentro dessa área aí, mas assim, bem tranquilo. E aí, desde então, eu toco carreira solo. Qual carreira solo a empresa de forma geral, mas logicamente eu tenho uns professores que me auxiliam, estão junto comigo. 15 anos então de aptidão, né? 15 anos, 2025. exatamente. Esse E ano o seu time? Fala aí do... Cara, eu tenho uma equipe bem legal. Eu tive algumas formações, né, nessa equipe, mas de forma geral é bem bacana essa busca pelos profissionais. Então, por exemplo, uma das formas que eu não utilizo é, cara, tô precisando de um professor, jogo em rede social, esse tipo de coisa. Isso eu não faço, né? Então, eu, tipo, faço um anúncio de que eu estou precisando. Muito pelo contrário. Quando eu estou precisando, eu busco alguns profissionais que eu sei que tem uma característica similar à minha e peço indicação. Então, eu só contrato profissionais através de indicação, né? Então, eu busco eles por indicação, por saber que já tem uma linha de raciocínio similar à minha, e principalmente eu gosto de trabalhar com profissionais que estão em processo de formação. Ou seja, eu gosto de pegar ali no último semestre ou que formou recentemente e falar, cara, não tem experiência nenhuma. Eu falei, ótimo, é você que eu quero. Que é exatamente para eu bondar, para eu conseguir trabalhar, pegar uma pessoa que é sem vício. Então, não, para mim é muito pelo contrário. Então, eu quero uma pessoa pronta. Não, na verdade eu quero uma pessoa crua. Exatamente para formar a pessoa e ele ter as características de um profissional da aptidão. Então, que é exatamente isso. É essa questão da atenção, a questão do olhar um pouco mais técnico, é a questão de prestar atenção nas nuances, não só técnicas, mas também nas nuances de característica do indivíduo propriamente dito. Então, eu acho bem importante esse processo de formação propriamente dito, né, pedagogicamente e tecnicamente falando, né? E eu, ao mesmo tempo que eu, obviamente, dou um espaço para eles, né, colocarem as características dele, né? Ou seja, isso aí não é problema Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por ti nesse processo todo aí? De profissionais que trabalharam comigo, de forma geral, eu acredito que em torno de uns 15 profissionais. Inclusive, um profissional, hoje ele é PhD, né? Então, assim, eu me sinto que é o Caio, né? Hoje ele mora em Nova York, se não me engano. Legal. Né? E ele fez todo esse processo com a gente, tudo, né? E ele, vamos dizer assim, ele, pelo fato de eu, na época, já ter mestrado, ele se inspirou nisso, e aí caiu pro mestrado, e aí foi pro doutorado, e aí teve a oportunidade dele morar fora, e ele foi, abraçou, e, tipo, eu me sinto literalmente muito, muito feliz por ele, né? Por causa que, tipo, eu ajudei a dar esse pontapé inicial para ele abraçar isso. E hoje ele é professor titular de uma faculdade nos Estados Unidos hoje, né? Então, é bem legal essa trajetória de vida dele. Bem bacana. Pô, muito, muito bom, muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o esporte propriamente dito, né? Então, só passar uns dados aqui sobre atividade física no Brasil, no mundo, e falar do ponto positivo, atividade física, e falar um pouco do ponto negativo, que é o sedentarismo, né? Que também são os opostos aí. E vamos lá, alguns dados estatísticos. Então, do ponto de vista cardiovascular, atividade física reduz 35% do número de AVCs, 35% do número de doenças cardiovasculares e 20 a 25% do número de AVCs.
A atividade física previne ganho de peso em 50% e reduz o risco de obesidade em 30%. São dados do Lancet. Saúde mental. Atividade física reduz o risco de depressão em 30% a 40% e de ansiedade em 25%. Dados publicados no JAMA. Em relação à força e saúde óssea. Atividade física aumenta a densidade óssea em 1 a 3% por ano e reduz o risco de fraturas de 20% a 40%. Dados do jornal Bone. Reduz o risco de diabetes tipo 2 em 30% a 50% e reduz a incidência de alguns tumores de câncer em torno de 20%. Longevidade. Atividade física aumenta em 3 a 7 anos o tempo de vida da pessoa. E é isso. Então, a gente está falando aqui de uma coisa com muito dado positivo que impacta diretamente na saúde da pessoa como um todo. Ao passo que sedentarismo, no Brasil, a gente tem 47% de pessoas sedentárias. Esse é um dado do Ministério, que foi publicado na Folha de São Paulo recentemente. No mundo, há em torno de 27% de pessoas sedentárias, um dado da Organização Mundial de Saúde. 1,4 bilhão de pessoas não fazem a quantidade mínima de atividade física, que vai ali de 150 minutos por semana, né? A recomendação de atividades leves, ou 75 minutos de atividades mais intensas. As mulheres são mais sedentárias do que os homens. Existe uma relação aí de 32% a 23%, dados da OMS também. E o impacto disso na vida, né, na mortalidade, o sedentarismo ou a inatividade está ligado aí a mais ou menos 5 milhões de mortes por ano. Isso por doenças cardíacas, diabetes, câncer, né, por aí vai. Então eu queria saber de você a importância do esporte para você, assim, de forma mais ampla, o que isso representa na sua vida. A gente está falando aqui disso desde o início, né, mas o que é o esporte para você hoje, né? Cara, o esporte, de forma geral, é exatamente vida, né? Ou seja, praticar esporte é vida. Então, num primeiro momento, exatamente quando eu iniciei minha carreira como profissional de educação física, eu tinha essa pegada muito desempenho, né? Então, o foco era desempenho, o foco era ganhar a prova, né? O foco era botar meus atletas para ganhar a prova, né? Ou fazer o melhor tempo. E com o passar do tempo, eu também comecei a abraçar o pessoal com qualidade de vida, né? Aquela pessoa que, cara, eu quero exatamente sair do sedentarismo, né? Então, eu sempre tive uma característica mais de treinador mais de desempenho. Uhum. Só que, de forma geral, as pessoas também me procuravam com esse objetivo de, cara, eu quero completar meus primeiros 5 km correndo, né? E é uma característica bem diferente, né? Ou seja, é aquele tipo de pessoa que se você apertar demais, ela espana, né? Então, assim, não dá para você colocar na cabeça, e aí entra exatamente essa questão do psicológico, né? Que ele vai aguentar tiros de VO2 o tempo inteiro, né? Lógico que você pode dar uma apertadinha, mas é aquela velha história que a gente fala, né? De bater e assoprar, né? Então, quando a pessoa quer desempenho, a gente pode apertá-la um pouquinho mais. Quando a pessoa está ali já brigando contra o sedentarismo, né? Já querendo fazer uma atividade, ou já vem com alguma predisposição, como por exemplo a diabetes, já é mais difícil ela ter assiduidade à atividade. Então, o foco, né, nesse processo é exatamente eu fazer com que a pessoa tenha essa aderência. Então, o meu objetivo é fazer com que ela permaneça e se mantenha na atividade física por uma longevidade significativa. Então, a gente colocar a atividade ali aos poucos, então chegar no primeiro momento, poxa, eu tenho que fazer no mínimo 4 vezes na semana atividade para fazer efeito. Eu falo, cara, quanto você já fazia? Nada. Entre nada e pouco, alguma coisa é muito. Vamos começar com uma vez? Então, você coloca uma vez ali a pessoa para fazer. Aí, daqui a 3, 4 semanas, fala, vamos fazer 2 vezes agora? E agora vamos colocar 3 vezes. Então, se você colocar isso de forma gradativa, a pessoa, o organismo vai se adaptando e isso vai ficando muito menos penoso para a pessoa.
Então, até mesmo esses dados falam, cara, a gente precisa fazer para sair do sedentarismo, né, no mínimo 150 minutos de atividade. Mas você pegar uma pessoa que faz zero e enfiar ela para fazer 150 minutos de atividade, É difícil. é difícil. Então, para que colocar mais essa barreira e falar, não, você tem que fazer 150, não, você continua sedentário. Então, é esses detalhes que a gente tem que sair da parte teórica e vir para a parte prática, né? Então, quando você vem para a parte prática, não, peraí, 150? Não, vamos colocar aí 30 minutos na semana na primeira pessoa, já que ela é sedentária absoluta, às vezes uma obesidade mórbida, né? Então, vamos colocar ali aos poucos, e ir crescendo. E naturalmente vai chegar nesse 150, vai passar e vai começar a ter adesão. Mas de forma geral, a atividade física é muito importante que a pessoa goste, né? Então, a sugestão que eu sempre dou é faça algo que te faz bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então, busque, por exemplo, dança. Poxa, eu adoro dançar. Ótimo, vai dançar, né? Ah, eu adoro aula de spinning porque é animada, é divertida, né? E sobe, desce, faz os movimentos. Não, legal, bacana. Né? Faça atividade, faça ali a modalidade como você se sentir mais agradável para você, mas o objetivo é esse, o objetivo é que você faça, né? Que você realize, que você saia do sedentarismo. Então, o foco principal é esse. Movimente-se, sempre. Exatamente. Movimente-se sempre. Muito bem. Bom, mudar um pouquinho aqui o foco, falar um pouquinho de família, né? Assim, então, queria saber, conheço sua esposa, a Dani, a Sofia, e eu queria saber, assim, como que a sua família te ajudou nesse processo, né? Como que... O que é a família para você? Como é que você consegue espaço aí, tempo para fazer tudo o que você faz, né? Que deve ser uma coisa meio doida, né? Para prescrever treino para, sei lá, 50 pessoas e treinar e fazer um monte de coisa e dar aquela atenção para a família. Então, acho que qual a importância da tua família para você e como é que você lida com isso, né? Entra exatamente naquele meme, né? Ou seja, tipo assim, você vai fazer tudo, é exatamente como é que você dá conta, faça tudo mal feito. Brincadeira. Mas vamos lá. A Dani é bem legal, porque a Dani participou desde sempre, né? Então, por exemplo, a Dani eu a conheci em 2009, que é exatamente um ano anterior à fundação da assessoria. Né? Então, antes eu já tinha RIC. Então, nesse processo de 2009, quando eu estava fazendo essa transição, a Dani acordava para ir montar a barraca sozinha, né? Não tinha professor, não tinha nada disso. Uhum. Então, ela era meu braço direito. Então, eu tinha ali 6, 7 alunos na época, né? E a gente ia para as corridas lá na esplanada, montava a barraquinha lá e tudo. E aí foi ali que iniciou tudo. Então, ela sempre viveu isso. Então, a Dani, ela também é corredora, né? Hoje está um pouquinho afastada. Até vai o puxão de orelha ali para ela, né? Mas tá ali fazendo o pilatezinho dela e tudo mais, fazendo atividade. Mas ela quer, inclusive, voltar para a corrida agora de forma mais, com mais afinco. Tá gravado, hein? Né? Mas ela sempre participou comigo. Então, ela fez esse processo de formação da empresa, propriamente dito, né? Da assessoria. Depois que eu fiz a sociedade, aí ela sempre ficou um pouquinho mais nos bastidores, que aí eu já tinha um sócio, né, propriamente dito, então os dois iam tocando ali, e ela sempre auxiliava de alguma forma, mas ela acabou que ficou um pouquinho mais, vamos dizer, não ficou mais com um papel principal ali, mas sempre auxiliou demais, né, nesse processo todo. E aí, no decorrer do tempo, né, ela também tem os afazeres dela, ela também tem o trabalho dela, e ela auxilia e ajuda muito nesse quesito de que ela entende que é complicado para mim eu ter um horário padrão de trabalho igual as outras pessoas têm, né? Ou seja, eu entro às 8 e saio às 18, isso para mim não existe, né? Eu acho que, na verdade, isso não é só uma exclusividade minha, mas acho que a grande maioria dos que se colocam como empresário de forma geral, né? Eles não têm isso, né? Então não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, e principalmente na nossa área, né, de educação física, que trabalha principalmente também com atividade física e lazer, quando a gente mais atua é exatamente quando a maioria das pessoas Tá tá descansando. descansando, ou quando tem um horário mais tranquilo. Então, por exemplo, o horário de pico nosso, sábado pela manhã, domingo,
né? Então, ontem mesmo a gente estava num evento, né? Que foi o Triathlon 70.3, uma prova, né, mundialmente famosa. E a prova ela iniciava para os corredores, né, para os atletas, né, 6h30 da manhã, mas só que para quem estava lá para montar a estrutura e tudo, é uma prova que inicia 3 horas da manhã, Uhum. né? Porque você tem que acordar para montar a estrutura e tudo mais e tal. Então, tem uma festinha de criança no dia anterior. Eu falei, poxa, eu não consigo ir porque eu tenho que 8h, 9 horas tem que estar deitado, porque senão não aguenta levantar. Uhum. Então, ela entende muito isso, né? Então, sabe que é um pouquinho diferente, né? A A nossa rotina. vida em si, a nossa rotina em si. Então, a gente não tem muito... e como ela participou desde o princípio, então ela meio que já acostumou. E a Sofia também já... Como ela nasceu, né? A Sofia tem 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. E ela nasceu dentro disso, então é bem natural para ela, né? É bem natural para ela participar disso, ela saber disso, saber que o pai dela trabalha aos finais de semana e durante a semana. E ao mesmo tempo que eu trabalho no final de semana, por exemplo, hoje de manhã ela tem ginástica, eu vou pedalando com ela para ginástica, né? Então a ginástica fica mais ou menos uns 4 quilômetros lá de casa, 5 quilômetros lá de casa. Aí ela já tem isso na rotina dela, de que, cara, segunda-feira é o dia do meu pai me levar pedalando a ginástica. E aí a gente vai Legal. pedalando, né, e tudo, Ela faz muita né? atividade física, né, a Faz Sofia? bastante, Desde... né? Então, exatamente por esse processo, com 6 meses, a Sofia, a gente já colocou ela na natação. Então, com 6 meses a Sofia já era nadadora. Legal. E sempre a gente incentivou a atividade física para ela de forma geral, né? Então, ela adora. É uma criança bem serelepe, né? Sim. E aí, depois, com 2 anos e 7 meses, a gente descobriu o autismo nela, Uhum. né? E aí, dentro dessa busca exatamente do entendimento, aí juntou isso de ser primeiro filho, né? Mais exatamente um diagnóstico, e aí como é que faz? Tá certo, tá errado, Uhum. né? E eu até comento exatamente essa questão do autismo de forma geral, de que, tipo, o diagnóstico, ele, na verdade, é uma libertação, né? Porque você fica naquele modelo de que o que está acontecendo, né? Será que é um processo normal? Será que é um processo natural, esse processo de crescimento da criança? Então, ela teve poda neural, que é exatamente ela falava, e de repente ela parou de falar, né? E aí foi uma das coisas que causou essa investigação, Uhum. né? E aí a gente foi em busca, e aí tem um processo bem demorado, né? Acho que em torno de uns 8, 9 meses até a gente realmente ter o diagnóstico dela. E a partir que a gente teve o diagnóstico, a gente começou a buscar a melhor forma para ela, né? De ajudá-la de forma geral. Hoje em dia, é, tem pessoas que chegam e falam assim, nossa, nem percebe, né? Mas por trás desse nem percebe, né? Tem muito trabalho, Tem né? muito trabalho. E uma delas é exatamente a questão da atividade física. E o fato de eu colocá-la em muita atividade física é exatamente para isso. Para saber lidar, por exemplo, a Sofia em específico, né? Aí, obviamente, a gente vai ter diferentes níveis de autismo, cada um é um. Uhum. Mas a Sofia em específico, ela tem um limiar de frustração extremamente baixo. Então, qualquer coisa para ela é um terror, né? Então, perdeu a bolinha. Cadê minha bolinha? Já começa a chorar, entrar em desespero de forma geral. Então, tudo para ela é potencializado. E aí, no caso da atividade física, eu coloco ela em atividade exatamente por isso, para ela perder. Então, mais do que eu quero que ela ganhe, eu quero que ela perca. Exatamente para ela aprender a lidar com o sentimento de frustração, de errar e tentar de novo, de errar e tentar de novo, de errar e tentar de novo. Porque o esporte é isso. Então, ela tem que aprender, né? Então, o fato de eu colocar ela em atividade, de forma geral, é isso. E quando eu estou brincando com ela, que também a Dani até mesmo comenta que eu não dou mole para ela, que até xadrez, ou dama, jogo da velha, eu ganho dela. Ah, você ganhou. Eu falei, acho que eu vou perder para você? Então, assim, eu não deixo ela ganhar por aquele Legal. sentimento de, meu filho ganhou. Eu faço ela perder exatamente para ela ir tendo essa questão. Lógico que a cada 6, 7 eu deixo ela ganhar uma, né? Pra também não ficar traumatizada, mas de forma geral, eu não pego, não dou muito mole para ela nesse Sensacional. sentido, não. Sensacional. Bom, vou falar um pouquinho de treinamento agora, né? Entrar um pouquinho numa parte mais específica.
Bom, você então, como você falou, multi-especialidades aí, multi-modalidades, né? Mountain bike, triatlon, road, corrida e aí eu queria saber de você se você tem alguma dessas modalidades que você acha que você gosta mais, que você se interessa mais, tem mais prazer de treinar uma pessoa para o triatlon, por exemplo, ou para o mountain bike. Existe isso ou não? Depende de... Cara, como treinador independe, difere, na verdade, assim, o prazer tá em um atleta conseguir obter êxito no objetivo dele. Quer seja numa ultramaratona de 2 dias de corrida, quer seja completar seus primeiros 5 quilômetros sem caminhar. Então, essa questão desse êxito esportivo, de forma geral, está muito mais ligado ao tanto que aquela pessoa se dedicou àquele objetivo em específico. Lógico, quando a gente fala de alto desempenho, acho que o sonho de qualquer treinador é uma medalha olímpica, né? Então, tirando essa parte de alto desempenho, e aí a gente está falando de atletas amadores, que é a grande maioria de forma geral, acho que está muito mais relacionada a esse objetivo no êxito do que na modalidade propriamente dita. Eu, como comentei, meu início foi com a corrida, no contato com meu pai era corredor, e a modalidade é mais simples, né? Calçar um tênis, e então, assim, acaba que ela é a porta de entrada para a grande maioria das Sim, modalidades propriamente dito, né? Ela é fácil, né? Não exige aparatos, não exige nenhuma logística grande, investimento grande. investimento, né? No entanto, que quando eu comecei a correr, um par de tênis, nem apropriado era, não tinha relógio. No entanto, que exatamente não tinha relógio. Como que eu marcava meus tempos? Como? Eu olhava para o relógio da parede da cozinha e saía. E aí voltava o mais rápido possível para casa e olhava para a parede da cozinha. Fiz em Sensacional. X minutos, beleza. Esse era o jeito que eu marcava. Até depois eu ter um relógio de braço. Né? Então, aí depois do relógio de braço que eu fui ter esse negócio de polar, marcar a frequência cardíaca e tudo. Então, antes era isso, eu largava já igual um doido de casa, né? Dava a volta e chegava igual um doido de casa, né? E olhava pro relógio da cozinha. Era o jeito que eu marcava meu tempo, Sensacional, sensacional. né? Então, aí, obviamente, como eu comentei, depois eu fui pro mountain bike, onde eu tenho um apreço significativo, né? Fiz algumas provas, né? Fiz diversas provas dentro do mountain bike, né? O triatlon começou, como eu comentei, também mais velho e muito por incentivo de atletas meus, né? Que eu treinava já alguns triatletas, mas eu nunca tinha praticado propriamente dito, né? Uhum. Eu tinha feito as 3 modalidades, mas de forma assim, não de forma específica. Eu falei, não, eu preciso vivenciar isso. E eu sou um cara que gosta muito de vivenciar. Porque eu acho que melhora a questão da prescrição no treinamento. Não preciso ser o melhor, e nem acho que o treinador tem que ser o melhor naquela modalidade. Mas a vivência prática, né, junto com a teoria, te traz recursos de prescrição que nenhum livro vai te dar, né, que nenhum artigo científico vai te dar. E era bem bacana, por exemplo, que eu também tive essa vivência bem legal na minha época de formação no mestrado com meu orientador, Uhum. que meu orientador ele era um cara muito teórico, né? Mas ao mesmo tempo um cara de mente muito aberta. Então ele trabalhava muito com atletas de endurance, com essa prescrição, mas ele não era um cara de endurance. E aí quando ele chegava e fazia, a gente montava as metodologias, eu olhava para a metodologia e falava para ele, não vai dar certo. Aí ele, mas por quê? Aí eu começava a explicar para ele, ó, por causa disso aqui, de que ele olhava. Beleza, vou por esse lado que você falou. Então ele conseguia interpretar a forma como colocava. E ele percebia muito isso. Flávio, um beijo. Foi um Legal, cara que me ensinou demais, o Flavão. Né? É um cara que eu tenho guardado no meu coração. legal. Né? Hoje ele está lá em São Paulo, lá na USP, lá, né? Orientando outros felizardos. Sensacional. Aqui vai uma curiosidade minha, tá? Uma coisa que eu não consigo entender muito bem ainda, que é o seguinte, a gente vê isso no triatlon, por exemplo, né? Pessoas que vão muito bem na corrida, mas na bicicleta não vão tão bem assim, na natação também, muito bem na natação, não tão bem na corrida, e
às vezes é difícil de entender isso, né? Porque em tese são esportes mais de endurance mesmo, são esportes que precisam talvez mais de um VO2 alto para uma performance boa, mas não bate exatamente igual para a modalidade X, Y ou Z. Então, por que acontece isso? Por que tem tanta variação de performance para o mesmo atleta em modalidades diferentes, sendo que o VO2 é igual? Bacana, bacana. Essa aí é uma curiosidade bem legal. Entra a primeira especificidade, né, e do atleta, da qual o esporte de origem dele. Isso é um dos pontos principais. Então, a gente primeiro, quando fala de triatlo, a gente tem que ter um abismo entre o atleta profissional e o atleta amador. E, obviamente, o amador, em qualquer modalidade, sempre vai ser uma grande maioria em relação a um atleta profissional, independente da modalidade que seja. Uhum. Quando a gente fala de atleta profissional, normalmente, aí óbvio, tem as exceções, mas normalmente o atleta ele vem da natação. É um atleta que ele originariamente, na verdade, ele era nadador. E aí, com isso, porque nadador ele começa criança, 6, 7 anos, já começa a ter desempenho, propriamente dito. Então, se você vê criança de 8 anos nadando, você não acredita. A nível de competição, petis e tudo, bate tempo de 98% dos caras que nadaram ontem, Certo. né? Os caras, quando eu falo os caras, e as mulheres também, tá? Uhum. E se a gente pegar uma 8 anos feminina, né? Tu vai ver tempos absurdos, numa prova de 100 metros, né? 200 metros nadando. Certo. É muito bom esses tempos. Mas, de forma geral, eles treinam muito natação, depois eles vêm para a corrida, então na corrida com em torno de 11, 12 anos de idade, e com 15 anos que eles têm a inserção no ciclismo. Então essa é a formação técnica de um atleta profissional de triatlon, propriamente dito. Essa é a formação. Num atleta amador, normalmente não. No atleta amador, grande maioria ele vem de um esporte de origem. E normalmente não é a natação. Né? Se você pegar ali, fizer uma lista ali, pegar os atletas amadores e colocar um questionário e responder qual é o seu esporte de origem, uma boa parte ali vai ser da corrida, né? E aí já cai um pouco o percentual. E aí o outro vem do ciclismo, né? E outras modalidades de forma geral. A minoria da natação. Uhum. Então acaba que o desempenho nos atletas amadores de forma geral, a natação é a modalidade pior por causa disso, que é o esporte menos originário, né? Ou seja, que eles não têm tanto afinco, tanta afinidade. E aí acaba que é melhor um pouco no ciclismo e na corrida. Agora, entrando exatamente na pergunta que você fez, o mesmo atleta, né? Por que ele tem desempenhos tão distintos entre as três modalidades? Entra exatamente essa questão do esporte de origem, normalmente é onde ele vai ter o melhor desempenho no esporte de origem dele, né? E a gente tem exatamente a questão aí da individualidade, da afinidade com as diferentes modalidades propriamente ditas. Então, a questão do gesto técnico, do gesto esportivo, ele está relacionado com isso. Então, até aquele movimento se tornar natural para ele, demora um tempo. Então, não é tão natural para ele. Então, para ele igualar isso, leva-se um tempo. Então, por exemplo, a questão da natação, de forma geral, é das três modalidades, no triatlon em específico, a modalidade mais técnica das três. Então, é onde que ele pode ter o VO2 de 80 contra um VO2 de 30 e a pessoa do VO2 de 30 ganhar dele facilmente. Por quê? Simplesmente por causa que tem uma boa flutuabilidade, consegue ter um bom impulso na abraçada, então tem um gasto energético infinitamente menor. E a outra pessoa fica se degladiando ali, né? Ou seja, literalmente fica brigando com a a água no sentido de não morrer afogado, né? Então, parte desse princípio já aí, né? Então, você vai ver muitos atletas assim de composição corporal que não atléticas, né? Saindo na água de pessoas que, vamos dizer assim, teriam uma composição corporal mais predisposta para o desempenho propriamente dito. Por causa disso, por causa de desenvolvimento técnico, principalmente na natação. E aí, quando você vai para um ambiente terrestre, aí o próprio atleta, de forma geral, se ele for ciclista, ele vai ter um desempenho melhor nessa modalidade e depois, logo em seguida, vai ter a corrida propriamente dita.
né? A gente teve um caso no atleta ontem nosso, né? Que foi a primeira vez o 70.3 no caso dele, e ele é originário, nenhuma das 3 modalidades, na verdade, né? Ele é originário do mountain bike, né? E aí, logicamente, como ele também tem um contato maior com o ciclismo, né? Foi aonde ele teve a melhor modalidade dele, né? No ciclismo ele teve um excelente desempenho, na natação ele foi um dos últimos, né? Conseguiu recuperar bem no ciclismo, e na corrida se defendeu, né? Então, assim, tem muito essa questão dessa individualidade mesmo, principalmente do esporte originário, vamos dizer assim, o percentual e maior peso ele vem do esporte originário, por isso que essa diferença é grande. Falando agora de mais assim, individualmente, né? Como é que você... qual dado você mais valoriza num atleta, por exemplo, esse atleta aqui tem um potencial muito bom. O que você vê nele, o que você identifica? Se é uma característica eminentemente física, um VO2, um FTP, ou tem a ver com a parte mental? O que você acha que é importante para uma pessoa que quer fazer atividade física, talvez em performance maior? O que ela precisa? Ela precisa treinar a mente dela? Ou basta ela treinar a planilha, cumprir a planilha que vai dar tudo certo? A questão exatamente que a gente chama aí de capacidade de sofrimento, né? Um atleta de alto rendimento ele tem que ser capaz de sofrer, capaz de aguentar o desconforto. E quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando de um padrão onde todos os atletas estão muito próximos, né? O nível de condicionamento deles é muito similar. E um exemplo que eu sempre dou é, por exemplo, igual na maratona. Maratona, né, de corrida, os 42 quilômetros, todos os atletas que largam ali, eles têm tais condições de ganhar, né? E se você for olhar o VO2 deles, o VO2 mais baixo no atleta daquele ali, acima de 68, 70. E você vai ver os atletas ali, 68, 70, lembrando que o VO2 é relativo ao peso. Então, os caras pesam 50 quilos, com VO2 de 68, 70, imagine a proporção que os caras conseguem correr, né? Sim. E o ritmo médio da prova dos caras era 20, 21 km por hora, né? Média. Se você largar ali a 20 km por hora de média, né, e não ter nenhuma oscilação, vai chegar para o sprint final no mínimo 15 atletas, né? No mínimo 15 atletas. Então, como é que funciona na maratona de forma geral? Eles têm que, de alguma forma, ir tirando os concorrentes dele da prova. Então, eles largam ali, mantendo ali os 20 km por hora, e em determinado momento, um atleta vai puxar para 21, 22, e vai segurar ali 3, 4 minutos, que é onde ele está exatamente entrando na questão de resistência ao lactato, que é essa capacidade de sofrimento. E vai vir 2, 3, 4, 5 com ele, e vai conseguir suportar aquilo. Os outros já ficaram para trás. Eles não conseguem manter aquela velocidade por muito tempo, então eles vão necessariamente voltar para 20 km por hora. Só que ao voltar para 20 por hora, eles já deixaram lá os outros 10 para trás, agora só tem um grupo de 5. Daqui a pouco, naquele grupo de 5, vai ir 1, 2 ali, jogar de novo para 22, vai segurar mais 3, 4 minutos ali. E quem conseguir suportar essa capacidade de sofrimento, ou seja, conseguir ter essa resistência ao lactato, é o que vai ganhar a prova. A partir do momento que ele conseguiu, né, ele ou ela, no caso que a gente está falando aí de uma característica de prova, literalmente dizimar seus oponentes, ele vai voltar por 20 km por hora e vai sustentar. Então é uma prova que é literalmente marcada dessa forma, né? Então são pequenos ataques, né? Que é nesses ataques é onde eles se colocam nessa resistência ao lactato, e isso faz com que você vá minando seus adversários. E é assim que funciona. Agora, se manter o ritmo alto, um VO2 elevado, ele não é preditor de rendimento. Ele, na verdade, ele é uma obrigação para o atleta de rendimento, de forma geral, ter o VO2 máximo. No entanto que, dentro do alto desempenho, a gente até coloca uma frase, a gente fala, quer ser um atleta de alto desempenho? Comece primeiro escolhendo seus pais. Então, porque você já tem que ter um componente genético. Se você não tiver o componente genético, não adianta. Você pode treinar como um profissional. Você pode fazer alimentação no profissional, só que você nunca vai ter um desempenho de um profissional. Então, você primeiro, necessariamente, tem que ter a genética, né? Ah, mas teve um outro atleta que treinou muito e conseguiu disputar, porque ele tinha genética. Não podia ser a melhor, mas ele tinha genética. Então, você nunca vai pegar uma pessoa com VO2 de 30 e vai disputar uma maratona, porque ele treinou a vida toda no melhor, se alimentando.
Não. Vai ter todos os benefícios da atividade física, vai ter a longevidade, vai ter uma boa disposição, vai conseguir ficar mais velho, vai ficar mais saudável, todos os benefícios da atividade. Agora, alto desempenho, disputar uma medalha de ouro, talvez uma próxima encarnação. Nessa, com VO2 de 30, infelizmente não. Você falou isso, eu lembrei de um colega meu, o Maurício Milani, cardiologista também, e ele falava, ó, se você quer saber se o seu filho tem alguma chance no esporte de alto rendimento, né? Pega ele ali com 12, 13 anos, faz um teste cardiopulmonar nele, e dependendo do que der o VO2, você já vai saber. Um VO2 baixo, não precisa insistir, porque não vai performar bem, né? Se tiver um VO2 alto, você investe nele, que ele tem uma boa possibilidade de crescer, né? Então é mais ou menos isso que você falou, né? Então o VO2 ele vai te colocar numa prateleira X e, claro, aquele ponto final, aquele detalhe a mais, aí a questão de treinamento, eu acho que questão mental também, acho que importa muito, né? Eu já tive contato com vários atletas de rendimento que fracassaram mentalmente. Então, pessoas que têm VO2 invejáveis, mas que não suportam a pressão. E não só a questão da prova em si, mas não suportam a pressão, não suportam o processo. Então, é um conjunto de informações, né? Então, tem que tudo isso ser levado em consideração. Então, atletas que são excelentes, fisiologicamente falando, mas mentalmente são fracos. E a gente tem o contrário. Atletas que fisiologicamente não são bem dotados, mas mentalmente são fortes. Para alto desempenho, tem que ter os dois, né? Mas para atleta amador, vale muito mais um atleta mentalmente forte, com um fisiológico ok, do que um atleta com fisiológico bom, mas mentalmente fraco. Isso a gente está falando de endurance. Esportes de explosão aí é outra história, porque você vai ver atletas olímpicos aí de lançamento de dardo, arremesso de martelo com VO2 de 30. IMC nas alturas, índice de massa de gordura 40. Porque o esporte deles não envolve isso, né? O esporte deles é outro, né? Então, a gente está falando de endurance, sim, tá? Agora, de força, desse caso, desse exemplo que você deu, né? Ah, deu o VO2 baixo do seu filho? Calma, não se desespere. Investe em outra modalidade, né? Leva ele tênis de mesa. Quem sabe ele tem uma alta habilidade ali no tênis de mesa. Não exige um VO2 alto. Sim. Né? Lançamento de dardo, lançamento de martelo, salto com altura, salto com vara. Né? O esporte de explosão, né? Salto em distância. Desses não tem necessidade de VO2 elevado. Então, legal, você falou disso. Eu lembrei de um paciente que eu atendi semana passada que me levou um teste cardiopulmonar para eu analisar, né? E o VO2 dele deu baixo, deu ali 73% do predito para a idade dele, né? E aí eu comentei com ele, ó, precisa melhorar isso aqui, vamos ajustar o que você está fazendo de atividade física, né? Aí ele me questionou, ele falou, mas eu tô, agora é a época que eu tô mais fazendo musculação. Meu percentual de gordura baixou, e por que meu VO2 não subiu, né? Então, é mais ou menos isso que você falou, né? O VO2 ele não vai subir com atividade de força, né? Eu preciso ter um músculo preparado do ponto de vista fisiológico, né? Para adaptação mitocondrial, adaptação capilar, para que eu consiga aumentar consumir mais oxigênio, gastar mais oxigênio, né? E consequentemente aumentar o VO2. Então é isso, não depende, então depende muito da modalidade que você está fazendo. Isso pode mexer zero com o seu VO2. E então, se o seu objetivo, e é um objetivo importante, né, para o paciente ter um VO2 razoavelmente bom, né, porque isso reduz a mortalidade global. Então, mas aí depende muito do que você está treinando. O seu objetivo, né? De forma geral, é exatamente isso. Essa questão do... É muito comum, né, no mundo fitness, né? Assim, a galera negligenciar o cardio, né? A galera, exatamente isso. Não, tá na hora do cardio. Ah, não, vou pra casa, né? Seja a galera maromba, né? Por causa que quando a gente tá falando de endurance, é algo muito natural pra gente, que nós somos atletas de endurance. Então, é algo que
Entre o treino de musculação e o treino de endurance, normalmente se a gente tiver que matar um, a gente vai matar o treino de musculação, porque é errado. Não se deve matar, né? Mas enfim, se a gente tiver que escolher um, você fala, vou fazer o treino de endurance. Exatamente. Pro senso comum, de forma geral, ou seja, para aquela galera que vai para academia e tem como academia como atividade física principal dela, a tendência, na verdade, é ela matar a parte aeróbica, né? Que é o cardio, que é o que a gente está falando de endurance, de forma geral aqui, né? Então, a tendência é ela fazer o treino de musculação e matar o cardio propriamente dito. Então, para elas, de forma geral, e normalmente são pessoas que têm um nível de condicionamento aeróbico mais baixo, e por isso que mata, né? Por causa que é desconfortável, né? Começa a dar uma corridinha, começa a ficar hiperventilando, começa a ficar cansado. Fala, não, isso aqui não é para mim, não, né? E aí, por isso, nunca vai literalmente para frente, por causa que não gera adaptação do organismo, porque sempre fica mantendo, né, na homeostase, ou seja, no equilíbrio, e o organismo não consegue gerar adaptações ao ponto de aumentar a VO2 de forma geral. Legal. Uma pergunta aqui é como é que você se motiva, né? Porque você é um cara que treina também bastante. Quem que prescreve o treino para você? Se é você mesmo que Menos faz? do que eu deveria. Treino bastante, mas menos do que eu deveria, menos do que eu gostaria. Mas em tese você, como é que você é você que prescreve o seu treino? Como é que você se Então, motiva para? no começo eu tive bastante treinadores, né, das diferentes modalidades de forma geral, então também serviu exatamente para o meu processo de formação como treinador de forma geral. Hoje eu prescrevo meu treino muito mais num sentido de que eu não confio em outros treinadores. Eu tenho outros profissionais que eu acho excelente, mas pelo minha rotina de vida, né? Minha rotina de vida impede que eu tenha literalmente dias iguais. E normalmente no planejamento, de forma geral, da grande maioria das pessoas, ele tem dias padronizados. E eu não consigo ter isso, né? Então, tem dias que eu tenho um pouco mais de tempo, tem dia que eu tenho um pouco menos de tempo, e isso também exatamente funciona no momento de prescrição para outros atletas, que eu trabalho muito, por exemplo, com galera que é plantonista, policiais, né, bombeiros, Médicos, né? médicos, de forma geral, galera que trabalha muito com plantão. E aí, a periodização, de forma geral, ela tem que ser casada com isso. Porque não adianta, não, beleza, quarta-feira vai ser o dia forte do treino dele, ou dela. Mas exatamente depois de um plantão de 24 horas. Esse treino não vai sair. Esse treino não vai sair, né? Então, a partir desse momento que você tem que fazer esse casamento ali, não. Esse dia aqui não vai ser o dia forte, vai ser um treino regenerativo, no outro dia que vai ser o treino forte, né? E aí eu dava muito trabalho para meus treinadores, por causa disso, que eles montavam um planejamento, pensando ali na semana, só que falavam, não, agora hoje tá cheio de coisa para eu fazer aqui, que eu tenho um atendimento, tenho uma avaliação física para fazer e tudo mais, tal, pá, e eu não vou conseguir treinar, né? Aí não, hoje eu consigo treinar as 3 modalidades. Então, essa oscilação acabava que eu não conseguia ter exatamente uma rotina, de forma geral. E aí, baseado em cima disso, eu falei, não, eu mesmo vou conseguir me organizar, né? E aí eu consigo fazer esse planejamento dessa forma. Bom, de forma geral, eu sei que não é o melhor dos mundos, mas vem dando certo, né? Já que eu consigo estar ali beliscando alguma coisa, então tá bom. Então fico ali conseguindo brigar aí, então Sensacional, sensacional. tá fluindo. Ok, bom, acho que queria que você falasse um pouco do que você pensa para o futuro, assim, né? Você tem algum projeto maior? Como é que você se vê daqui uns 10 anos, assim, a aptidão? Cara, de forma geral, assim, eu tô bem feliz, bem contente no estágio que eu me encontro. Essa questão de olhar para o futuro eu acho bem legal, mas eu não fico fazendo muito planos não, para ser sincero, né? E isso até abrindo bem um coração com você e também trazendo uma outra situação que aconteceu recente comigo, que fez com que eu mudasse bastante minha linha de raciocínio. Eu sempre tive aquela questão de quando der eu resolvo, quando eu tiver essa condição financeira eu vou fazer tal coisa, ou vou sair de férias com minha filha, com minha esposa quando acontecer tal situação. E nesse processo eu tive um grande amigo que faleceu, né, acho que foi logo depois da pandemia, não teve relação direta com o Covid, nem nada disso. Ou se teve, né, não ficou bem claro. Mas o que aconteceu foi que um amigo meu
fisicamente ativo, participa de provas de triatlon, nutricionista, casado com uma nutricionista também, né? Ele, depois de um treino, ele chegou em casa, na época, 38 anos, saudável, já tinha feito várias provas, participado de várias competições, com um peso bacana, né? Nada de questão de doping, nada disso, muito pelo contrário, um cara super do bem, sem estresse, né? Um cara que tratava todo mundo super legal, uma família maravilhosa, 3 filhos, casado com a esposa dele também super tranquilo. Enfim, era um casal de nutricionistas que se conheceram na época da faculdade e tudo mais, e formaram uma família maravilhosa. Enfim, um belo dia ele chegou em casa depois de um treino, né, à noite, que ele pedalava à noite, e relatou para a esposa dele que ele estava passando mal, vomitando, né, tudo, sensação de enjoo, de vômito, mas eles moram numa casa de 2 andares. E aí ele falou, não, vou dormir aqui embaixo para não incomodar você e tudo mais, tal, pá. E aí ele dormiu no escritório, na parte de baixo, lá para nenhuma. A esposa saiu de casa cedo, né? Que ela trabalhava, saiu atrasada e tudo mais tal. E aí, quando chegou no trabalho, organizou as coisas, ligou para ele para saber se ele estava bem e tudo mais tal. Ligou, não atendeu. E aí ligou pro filho mais velho deles, que aí na época, acho que ele tinha uns 12, 13 anos, o filho mais velho dele. E aí, quando ligou o filho mais velho dele, falou para ele, não, meu pai não saiu ainda do escritório não, mãe. Então vai lá dar uma olhadinha para ver como é que ele tá e tudo mais, tal, porque ele tava passando mal ontem à noite. Aí quando o filho adentrou, o pai dele já tinha falecido. Infelizmente teve um infarto fulminante durante a madrugada. E o que é que eu tô querendo comentar com isso? Que eu tô querendo que às vezes a gente faz planos pro futuro e a gente não sabe nem se vai acordar amanhã. Então, os planos que eu faço, lógico, não é um carpe diem, né? Vamos viver hoje como se não existisse amanhã. Mas eu sou muito de viver o dia de hoje, né? Não intensamente, né? Dessa forma, mas tipo assim, você tem vontade de fazer tal coisa, faça, né? Se não vai ser nenhuma loucura você, sei lá, a sua parte, quero uma televisão nova. Cara, você vai deixar de colocar comida na tua mesa para ter essa televisão nova? Não, então compre. Né? Você quer fazer uma prova? Faça. Ah, não, eu vou fazer essa prova daqui quando eu conseguir me organizar e ter. Faz. A gente nem sabe se a gente vai chegar daqui a 2, 3 anos, né? Fatalidades acontecem, então, nessa questão de como eu me vejo daqui a 10 anos, eu me vejo 10 anos mais velho. Simplesmente assim. Legal, legal. Isso aí, curtindo a vida, né? O dia de hoje, né? Uma bênção, né? A gente acordar de manhã e tá vivo E agradecer. já é uma bênção. Então vamos lá, falando um pouquinho, estamos chegando ao final. Te agradecer por você ter vindo, aceitado o convite. Primeiro podcast do canal. O pessoal que está assistindo já pode aí se inscrever. Vou deixar no final a descrição das redes sociais, tanto minha quanto sua. E eu queria que você desse uma dica de livro. Um livro que te influenciou de alguma forma, ou pessoal ou profissional, para o pessoal que está assistindo a gente. E no final, se você quiser já emendar, uma mensagem que você queira passar para o nosso público, né? Público mais voltado para o esporte. Então, uma mensagem final que você queira passar, uma mensagem para sua família, alguma coisa que você queira dizer, aproveita o espaço e a oportunidade e manda bala aí. Questão de redes sociais, quem quiser me seguir é Bruno_Henrique, _aptidão, também tem a da assessoria, né, que é a Aptidão Esportiva, vocês vão ser muito bem-vindos lá. Em questão de livro, de forma geral, eu sempre, como eu comentei, eu sempre fui um cara muito tecnicista, então livro, Guyton, McArdle, uns livros de fisiologia. Nossa, então, foi longe aqui agora. Então, foi os livros, né, que me influenciaram tecnicamente, mas um livro exatamente nessa busca, dessa parte mais conceitual, tem um livro que eu li, e isso fora de colégio, tipo de coisa que me marcou muito, que foi O Monge e o Executivo. Né? Legal. O Monge e o Executivo. Esse é um livro bem bacana, não é um livro grosso, pra galera que é meio agoniada, né? Não é um livro grosso. É um livro bem bacana, né? Que ele fala exatamente sobre a questão de
aceitação, questão de você se perceber, né, de você se entender de forma geral. Então é um livro que não tem nada a ver, aspas, né, com a minha área propriamente dito, mas que tem a ver com o contexto de forma geral. Então é um livro que eu recomendo para a grande maioria das pessoas, para eles conseguirem ter um entendimento geral. Em questão de frase, né, final, eu acredito que eu não tenha muito, vamos dizer assim, uma frase formatada, né, de forma geral, mas acho que a ideia que eu quero deixar é que, tipo, um passo à frente você não tá mais no mesmo lugar, né? Já dizia Chico Sainz. Então, de forma geral, como a gente até brincou, movimente-se de forma geral, faça atividade física, e se não for por você, faça pela sua família, né? Que aquelas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas eu morreria pelos meus filhos. Que ótimo, mas você viveria por eles? Né? Porque eu vejo muita pessoa falando que vou morrer pelos meus filhos, mas é alcoólatra ou bebe em demasiado, come de forma errada, ou seja, você está literalmente você está morrendo pelos seus filhos, né? Mas não seria mais interessante você viver por eles, né? Então, buscar uma qualidade de vida de forma mais saudável, a fim exatamente de você ter uma longevidade maior próximo deles. Então, acho que é muito mais no sentido de, às vezes, você repensar pequenas coisas, né, e deixar o mundo um pouquinho, o mundo que eu falo de forma geral, né, mais saudável, né, propriamente dito. Acho que é basicamente isso. Bom demais. Acho que o pessoal gostou. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Se você que assistiu gostou, se isso te tocou de alguma forma, curte, compartilha, isso ajuda o canal, ajuda a gente a crescer, fazer mais conteúdo de qualidade, passar a mensagem da saúde, né, que eu acho que é super importante. O canal fala sobre isso, saúde, medicina, esporte, qualidade de vida, né? Então, se você gostou, compartilha, curte, encaminha para algum familiar que você acha que vale a pena essa mensagem. E é isso. Acho que obrigado e até o próximo episódio. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tamo junto, literalmente.